Graça e paz, irmãos. Graças a Deus, o Senhor nos concede mais uma oportunidade de podermos reunidos adorar o Senhor, cultuá-lo na beleza de sua santidade. Oriento os irmãos que se reúnam neste momento nas suas casas, faça da sua casa uma igreja, faça do seu lar uma célula, que todos em suas casas possam louvar ao Senhor, cantando hinos de adoração, de louvor, e que possamos juntos ouvir a exposição da mensagem, da palavra de Deus. Enfim, possamos cultuar ao Senhor, adorá-lo. Somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. O único que deve ser adorado é o único que deve ser cultuado. Por isso, que o Senhor nos oriente para que possamos fazer de forma que o agrade, que este culto suba à presença do Senhor como algo agradável, o perfume de Cristo, como a palavra de Deus nos diz, a igreja é o perfume de Cristo. Então, que possamos ser moldados e instruídos, conduzidos pelo Espírito Santo, para que então possamos, como um coral, juntamente com todas as criaturas, né, e que Deus fez, que louvam ao Senhor, unidos numa só voz, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Para isso, vamos fazer uma oração para que o Senhor conduza, né, dê o início e a condução deste culto para a glória do Senhor. Pai, querido e santo, te agradecemos por esta oportunidade. Visita, Senhor, as famílias neste momento que estão em suas casas, que estão, ó Deus, em reverência ao Senhor, ligando seus pensamentos à tua presença, Senhor. Pedimos ao Pai que o Senhor os instrua para que possam conduzir as suas famílias de forma a te honrar e te agradecer. Ó Deus, Tu és um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que transforma, um Deus que ressuscita. Ó Pai, pedimos, ó Deus, a Tua intervenção em nossas vidas, que o Senhor possa levantar-nos de entre os mortos, esclarecer-nos, ó Pai, para que então possamos Te adorar na beleza da Sua santidade, para que o Senhor seja honrado em nosso meio para sempre. Ó Pai, obrigado, venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade. Isso te pedimos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, por Tua graça. Amém. Então, a Gabi estará lendo agora, irmãos, Provérbios, e o capítulo 28. Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Então, vamos ler a palavra do Senhor. Abram suas Bíblias em Provérbios 28. Vamos ler juntos. Amém? Diz assim: Os maus fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como um leão. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme, mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. Um pobre que explora outros pobres é como a chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas. Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente, porém o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal cairá na sua própria armadilha, mas quem é correto será bem recompensado. Os ricos sempre pensam que são sábios, mas o pobre que é inteligente os conhece muito bem. Quando os bons alcançam o poder, todos festejam, mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo.
Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau que domina um povo pobre. O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. O assassino cava muito depressa a sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Quem cultiva sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. É errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você a tivesse elogiado. Quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe é pior do que um ladrão comum. O egoísta sempre causa problemas. Quem confia no Senhor terá sucesso. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número das pessoas honestas aumenta. Amém, irmãos. Deus abençoe. Agora vamos louvar ao Senhor. Graças a Deus, irmãos. Vamos então louvar o nosso Deus agora. Você aí da sua casa, cante comigo, em nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua
Cante aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos para mais um cântico agora. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Cante comigo, coroamos. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos
Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Amém. Deus abençoe os irmãos. Graça e paz, irmãos. Estamos agora no momento da exposição das Escrituras, a palavra de Deus. Estamos expondo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Se assim o Senhor permitir, estaremos expondo os versos 15, 16 e 17. Efésios 1, versículo 15 diz assim: Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oremos, irmãos, para que o Senhor comunique-nos aquilo que é a vontade dele. Ó Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, conceda-nos, ó Pai, um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo, através da exposição da Tua palavra. Revela-nos, Senhor, o Teu querer, para que possamos aplicar em nossas vidas para honrar e glorificar o Teu santo e precioso nome. Salva-nos, Senhor, sara-nos, ó Pai, precisamos de Ti, só o Senhor é Deus. Nos prostramos diante do Senhor, inclinamos diante de Ti, pois queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, reconhecemos a Tua soberania e Te adoramos, ó Rei da glória. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos então, irmãos, no versículo 15 da carta aos Efésios, do capítulo 1. Nós vimos até aqui sobre as bênçãos de Deus, do versículo 1 ao versículo 14. E agora, a partir do versículo 15, nós vamos até o 23, neste mesmo contexto, sobre a oração de Paulo. Hoje, discorreremos apenas os 3 primeiros versos da oração de Paulo, que é o verso 15, 16 e 17. Então, vemos aqui que nas palavras de Paulo, em sua oração, ele revela que a igreja tem o poder de Deus, porque a igreja tem a mensagem do Evangelho. Que a igreja de Éfeso, ela tem a proteção de Deus, porque o próprio Deus prometeu. Percebemos então, na oração do apóstolo Paulo, aqui intercedendo pelos Efésios, que há um cuidado de Deus que se revela nessas palavras aqui. Que o Espírito Santo instruiu, inspirou para que o apóstolo Paulo escrevesse aquilo que ele estava intercedendo para com os seus irmãos, que estava ali em Éfeso. Então percebemos que depois das bênçãos, que veio até o versículo 14, Paulo então continua com uma grande intercessão aqui, podemos dizer assim. Observamos que o apóstolo Paulo, ele resume então toda a vida de piedade dos cristãos nesse verso, quando ele diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus.
ele usa essa expressão, fé no Senhor Jesus. É como que se resumir toda a vida piedosa dentro do cristianismo, é viver com fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E é esse o alvo da igreja, a fé em Cristo. Paulo tem ouvido a respeito da fé que os efésios têm no Senhor Jesus Cristo. Então, que o alvo da igreja possa ser direcionado a fim de que as pregações nos levem à fé no Senhor Jesus Cristo, da exposição das Escrituras. É o objetivo da fé que é recebida de Deus através da pregação do Evangelho. É a fé no Senhor Jesus. De que mais a igreja precisaria? Irmãos, se tivermos a fé no Senhor Jesus, estamos bem alimentados, estamos bem sustentados, os nossos pés estão firmados em um alicerce sólido e seguro. E segue o verso quando diz, não só a fé que eles têm no Senhor Jesus, mas diz aí, e do amor para com todos os santos. Paulo menciona que ele tem conhecimento de que os da casa, os da igreja, têm sido amados pelos efésios. Ele está citando aqui que os irmãos se sentem amados uns pelos outros. Entendemos que, então, devemos utilizar este exemplo nos dias de hoje, de que devemos amar não só os da igreja, aqui ele está dizendo para com todos os santos, mas também aos outros que não professam a fé no Senhor Jesus. Mas o apóstolo Paulo está observando que os efésios, ao menos, têm dado os primeiros passos, têm amado os irmãos da fé ali, que o amor que eles têm recebido do Senhor, eles têm repartido uns com os outros. Da mesma forma, nos dias de hoje, devemos pensar dessa maneira, que o amor que recebemos do Senhor, ela deva começar com os da casa. Devemos amar principalmente os da igreja, para que, então, assim fazendo, em seguida, nós possamos viver de forma para que este amor possa fluir também para com os demais que não professam a mesma fé no Senhor Jesus. No entanto, irmãos, é inadmissível que dentro da igreja não se faça a tarefa de casa. O que eu quero dizer com isso? Nós devemos amar uns aos outros, os próprios irmãos. Então, não pode ser admissível isso dentro da igreja. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele tem ouvido de que estes têm cumprido essa tarefa do amor para com todos os santos, os irmãos da igreja. Já que nosso alvo primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, entendemos que quanto mais nós nos aproximarmos do Senhor Jesus, mais estaremos aí apurando o nosso padrão de amor para com o próximo. Precisamos nos aproximar de Deus, do Senhor Jesus, do Deus que é amor. Porque, irmãos, se nós, a cada dia, vivemos na presença do Senhor, em amor para com Ele, mais seremos moldados para que possamos amar uns aos outros, amar o próximo, num nível mais elevado, num nível excelente, num nível em que Deus exige que amemos uns aos outros, um amor sacrificial, quer dizer, amar o próximo como Cristo nos amou, como Cristo nos ama, como Cristo tem nos amado. E é isso que o apóstolo Paulo tem observado aí, ele diz que tem ouvido
a respeito dos irmãos em Éfeso, de que eles têm amado, têm amor para com todos os santos. Graças a Deus por isso. Que assim possamos fazer e que possamos ser observados uns pelos outros, que somos um povo unido pelo amor de Deus. Veja aqui o versículo 16, o apóstolo Paulo diz que isso é tão bom que ele diz, no verso 16, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Então, Paulo aqui os incentiva a permanecer no caminho, no amor, uns para com os outros. E que eles haviam sim ingressado no curso certo, eles tinham a palavra de Deus, a palavra da verdade, o evangelho da salvação. E era por isso que eles estavam amando ali uns aos outros, a fé no Senhor Jesus Cristo, de que eles já tinham ouvido a palavra da verdade, que então deveriam permanecer nesse evangelho. De que tudo isso era o resultado de uma palavra genuína pelo qual a igreja do Senhor Jesus estava sendo conduzida. Paulo sabia que havia ali nas províncias muitos falsos mestres espalhados ali e que estavam muito próximo deles. Todavia, Paulo, ele aqui dá graças a Deus por eles ainda permanecerem fiéis na verdade. Como ele diz, não cesse de dar graças por vocês. É isso que o apóstolo Paulo tem observado, é o que vimos no versículo 15. Então ele agradece aqui por esta bênção, uma igreja fiel ao Senhor ali. Então Paulo ele dá graças a Deus por eles, para que eles não desviassem, seguindo aí alguma sorte de nova doutrina que pudesse vir pelos hereges. Pelo contrário, Paulo ele ora a Deus e agradece, porque eles deveriam prosseguir adiante, e de forma alguma eles deveriam dar ouvido às fábulas. Já que então nós vimos até o versículo 14, que eles haviam se enchido das bênçãos de Deus, que então o apóstolo Paulo, ao dizer essas coisas, eles deveriam se sentir saciados. É esse o incentivo do apóstolo Paulo, de que as verdades das Escrituras, para eles, já era o bastante, elogiando-os, incentivando-os a permanecer no caminho. Todavia, eles deveriam tomar muito cuidado com tudo que viessem colocar em dúvida das bênçãos já mencionadas ali nos versos anteriores. Quais são essas bênçãos? Todas as pessoas, todos os falsos mestres que viessem colocar qualquer dúvida referente à eleição que se deu antes da formação do mundo, eles não deveriam dar ouvidos, de que eles já receberam a bênção de que eles foram separados para ser santos e irrepreensíveis. É isso que eles tinham aprendido, que eles haviam sido predestinados segundo o querer de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele diz, não cesse de dar graças por vocês. É por isso, porque eles haviam compreendido que a salvação veio de forma gratuita em Cristo, o amado. E que apesar, irmãos, dos deméritos, né, que todos os crentes ali, e alcançam até nos dias de hoje, apesar de tudo isso, a redenção, a remissão dos nossos pecados fora concedido segundo a riqueza da graça de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, então, ele não cansa de mencioná-los em suas orações. E por fim, ele quer dizer aqui que se alguém viesse anunciar a eles um outro evangelho diferente daquele que eles já tinham ouvido,
e deveriam repudiar imediatamente. Por isso, então, o apóstolo Paulo ora por eles, mencionando nas orações, dando a eles a graça, dando graças a Deus por eles, porque o apóstolo Paulo, como diz o versículo 15, já tinha ouvido a respeito da fé que eles tinham no Senhor Jesus Cristo e do amor para com todos os santos. Isto é maravilhoso. Então, indo para o verso 17, o último verso aqui, Paulo continua a sua oração, ele diz: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Por mais que os efésios tivessem obtido conhecimento, como acabei de dizer, eles não poderiam estacionar. Eles deveriam continuar a buscar no Senhor mais e mais em conhecer a Deus. E é isso que o apóstolo Paulo, na sua oração, pede e revela a eles a sua oração. É uma carta, é uma oração escrita através de uma carta. Por isso, pegando este gancho, este exemplo aqui do apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso, nós podemos aqui absorver também essa informação à igreja contemporânea. Não devemos nos julgar sábios o bastante, que estudos e leituras das Escrituras são desnecessárias, de forma alguma, irmãos. E, inclusive, também de livros que nos ajudam a entender as verdades da palavra de Deus. Sim, precisamos deles também. É isso que o apóstolo Paulo instrui a igreja, que Deus conceda-nos o espírito de sabedoria. Às vezes nós nos julgamos veteranos, crentes antigos, e que não precisamos mais nos dedicar como fazíamos antes. Mas não, irmãos, devemos nos dedicar sim. Temos muito o que avançar ainda. Por mais longe que julgamos estar, ainda não, estamos ainda no começo, nos primórdios da fé. Estamos equivocados se pensarmos assim, que já estamos numa estatura já satisfatória. Não! A revelação do pleno conhecimento de Deus é mais extenso do que qualquer um de nós, ser humano, pode imaginar. A extensão do conhecimento de Deus, ela é muito vasta. Olha aqui, é o que estamos vendo aqui, por mais que eles, os efésios, eles se aprofundassem nas Escrituras, mais e mais teriam que ainda cavar, para que então encontrasse as preciosidades escondidas nos oráculos de Deus. É isso que o apóstolo Paulo pede a Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Pede ao quê? Pede que Deus conceda a eles, aos efésios, à igreja de Cristo, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. É isso que o apóstolo Paulo deseja aí em sua oração. Espírito de sabedoria e a iluminação dos olhos do entendimento. Então, estes irmãos, nossos irmãos de Éfeso, os efésios, eles necessitavam crescer, sim. O apóstolo Paulo, nessa oração, nos revela isso. Deus, ele pede a Deus que eles possam receber, esta dádiva do Senhor, para que haja crescimento espiritual, para serem, então, revestidos de uma medida mais rica do Espírito Santo, através do Espírito Santo, com mais luz, para que sejam, então, iluminados, para que pudessem beneficiar a si mesmo e a todos os que estivessem ao redor deles. É a bênção de Deus, sobre a igreja, de entendimento, de sabedoria, da revelação do pleno conhecimento de Deus, em conhecer ao Senhor,
Conhecer a Deus é a maior bênção, é a maior graça que os seus filhos podem receber, a igreja de Cristo pode receber, é conhecer a face de Cristo. As Sagradas Escrituras, irmãos, elas são tão claras, mas a nossa obscuridade, ela nos impede que vejamos com clareza até mesmo o óbvio. Por isso precisamos que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, do conhecimento, do pleno conhecimento de Cristo Jesus. Há uma medida muito alta. E Paulo, ele diz que ele pede ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. É importante observarmos aqui que há algo para compreendermos aqui também. Paulo diz que Deus é Deus de Jesus. Por que Deus é Deus de Jesus, se Jesus é Deus? E Paulo escreve assim: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pede assim porque o Filho de Deus se fez homem de tal maneira que Deus era seu Deus. Bem como, irmãos, igualmente é nosso Deus também, por causa de Jesus. Como Cristo havia mencionado em João 20:17, subo para o meu Deus, o vosso Deus. E Deus só é nosso Deus porque Ele é Deus de Cristo, o Jesus homem. Somos filhos de Deus porque somos irmãos de Jesus. Ao dizer essas coisas, irmãos, é extremamente necessário que tenhamos em mente que estamos falando da natureza humana de Cristo e não de sua deidade. Por isso é o Deus de Jesus Cristo. De modo que essa sujeição do Senhor Jesus Cristo ao Pai aqui, ao Pai da glória, veja que ele completa aqui o Pai da glória, essa sujeição em nada diminui os créditos do Senhor Jesus Cristo em sua eterna deidade, porque Jesus é 100% homem, todavia 100% Deus. E esse título aqui, Pai da glória, é exatamente por Cristo, seu Filho, se sujeitar à nossa condição humana, Pai da glória. Porque Jesus também é da glória. Por isso, através do Filho, o Senhor Jesus, Deus, o Pai da glória, veio a ser nosso Deus. É através do Senhor Jesus. O Pai da glória também passou a ser o nosso Pai. Nós que somos terrenos, temos um Pai que está na glória, que é da glória. Em outras palavras, é Paulo aqui orando e conectando essa sentença, como se ele estivesse dizendo que Deus, o glorioso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, seja vosso também. Que o Deus de Jesus seja o vosso Deus também. É esta a oração. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda, que não apenas seja o nosso Pai, mas vivamos como filhos e tenhamos aí o pleno conhecimento dele, que possamos conhecer, ver a face de Cristo, o rosto de Cristo, conhecer Deus através de Cristo, olhando o Filho, para que então no Filho possamos ver a glória de Deus. Nós, irmãos, como filhos, viveremos uma comunhão plena se o conhecermos amplamente. É isso que a igreja deve fazer, viver em buscar, em conhecer cada dia mais o Senhor, pois o amamos, pois os filhos de Deus amam o seu Pai, o Pai da glória, este Deus extraordinário. Os olhos do nosso coração, irmãos, são cegos.
Cabe a nós esta oração, que ela seja direcionada a nós também. Nós precisamos que o Pai da glória nos instrua através do Espírito de nosso Mestre, o Espírito de Cristo. Porque o nosso conhecimento sem Deus é nada. Não passa de futilidade e ignorância. Nós precisamos que o Senhor conceda-nos um espírito de sabedoria. Não há uma fonte de sabedoria em nós, mas Deus pode nos conectar a Ele para que recebamos essa sabedoria. Precisamos do Espírito de Deus. Só Ele pode nos trazer a revelação que está escondida nele mesmo, no Senhor. É uma revelação secreta. É uma porta que está fechada, que só Ele pode abrir. Então devemos rogar, devemos orar e pedir, como fez aqui o apóstolo Paulo aos Efésios. Porque se o Senhor não descortinar esses dons diante de nós, irmãos, a sabedoria do conhecimento, não poderemos discernir nem mesmo nosso chamado divino, porque excede a compreensão natural de nossas mentes, irmãos. Nós precisamos da Bíblia revelada. Nós precisamos de Bíblia, precisamos da palavra de Deus, precisamos da revelação, precisamos do Espírito de sabedoria, pois o Santo Livro é um mistério de Deus selado, que só Deus pode desatar esses selos. Ter o pleno conhecimento de Deus é algo de alto padrão. Imagine ter a revelação no pleno conhecimento dele. Não tem como, irmãos. Dependemos de Deus para conhecer Jesus, e só Jesus pode nos revelar o Pai. Precisamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles são o autor, como um só Deus, da nossa salvação. E conhecer a Deus salva-nos. Se o conhecermos, consequentemente também conheceremos como Ele conduz as coisas. Conheceremos os seus passos, o seu olhar, as suas mãos, a sua condução, porque Deus é amor. Conheceremos o amor verdadeiro, o amor sacrificial, o amor de Deus, aquele amor que deu seu Filho a todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aceitaremos suas decisões, porque o tememos. Porque ao conhecermos a Deus, perceberemos que Ele é tremendo, temível. Então nos prostraremos e o adoraremos. E julgaremos tudo muito justo em tudo o que Deus faz, porque Deus é sábio, porque Ele é Deus, o único e verdadeiro, o Criador. Amém, irmãos? Então, vamos orar para que o Senhor realmente nos dê a sua palavra, para que ela conduza nossas mentes no pleno conhecimento de Deus, de Jesus Cristo. Amém? Oremos, irmãos. Graças te damos, ó Pai, por tua palavra. Obrigado, ó Deus, pois temos ouvido a respeito da fé que o Senhor tem concedido à sua amada igreja. Teu amor, Senhor, tem nos conduzido a amar uns aos outros. A honra e a glória pertencem a Ti. Por isso, Senhor, não cessamos de dar graças por Tua igreja, uns pelos outros, pelos nossos irmãos, e a mencionarmos aqui em nossas orações, através deste culto, desta live, ó Pai, porque estamos vivendo dias difíceis, Senhor, e só não desfalecemos porque o Senhor nos tem sustentado. Louvado seja o Teu santo e precioso nome. Te pedimos, ó Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda-nos espírito de sabedoria, conceda-nos a revelação do pleno conhecimento de Cristo, nosso Senhor. Nós precisamos, ó Pai, de Ti. Há inúmeros irmãos, ó Pai, que estão pedindo oração aqui, ó Senhor, porque estão aflitos. Ó Deus, ajude-os, ajude-nos, ó Pai, não nos deixe cair em tentação. Estamos vivendo, ó Pai, o mundo de hoje está em alerta, Senhor, por conta dessa pandemia. Te pedimos, ó Deus, livra-nos de todo mal. Todavia, ó Pai,
tua vontade. É o que os teus filhos querem mais, Senhor. Nos ajude a viver a tua vontade, mesmo que ela seja difícil, mesmo que ela seja dolorida. Dê-nos força, Senhor, nesses dias, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Estamos com novas determinações do governo e, se Deus quiser, estaremos retornando com os cultos presenciais. Atende-se para os grupos da igreja, do WhatsApp, da mídia, e estaremos informando os irmãos assim que possível. Que Deus nos ajude. Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus.